O Vasco entrou na justiça para tentar operar o Maracanã junto com a dupla Flamengo e Fluminense. A gente vai comentar sobre essa notícia que saiu no UOL e a gente conseguiu o contrato entre o Flamengo, o Fluminense e o governo do estado para operação temporária do estádio. A gente vai comentar esse contrato, comentar esse movimento da justiça e vemos qual é a posição do Flamengo e do Fluminense com relação a esse processo. A gente vai entrar nos detalhes do contrato e tem muita informação importante e você não vê isso por aí no YouTube. Então, considere a possibilidade de você se tornar membro aqui do Clube Mundo na Bola. Eu tenho certeza que você já deixou o like, já se inscreveu. A gente vai falar sobre isso, sobre esse movimento do Vasco para operar o Maracanã junto com o Flamengo e Fluminense a partir de agora. Bom, primeiro vamos dar uma geral aqui nessa notícia. A notícia do Bruno Braz, né? Vasco aciona a justiça para impedir a renovação do Maracanã com a dupla Fla-Flu. O que acontece? O Flamengo e o Fluminense assumiram essa operação temporária do Maracanã através de uma concessão provisória. E essa concessão tem a duração de 6 meses e já foi renovada 6 vezes. E o Vasco quer que essa renovação não seja mais automática e que haja uma concorrência, ou para o Vasco participar junto com a dupla Flamengo e Fluminense, ou para operar ele próprio. E me parece uma alegação justa, inclusive do Vasco da Gama. Ele quer participar, pode ser que não ganhe essa competição, mas quer participar. O Vasco ingressou no TJRJ com um pedido de liminar para impedir que o governo do Rio de Janeiro renove o contrato de concessão temporária do Maracanã à dupla Flamengo e Fluminense, sem que ocorra uma concorrência. Me parece algo justo. O Cruz Maltino acionou a Justiça para que a Secretaria da Casa Civil realize um chamamento público antes de assinar o novo termo de permissão de uso temporário, TPU, do estádio. E aí ele começa aqui, enfim, fala sobre o documento e etc. E a gente conseguiu esse documento. Exatamente, a gente conseguiu esse documento. E a gente vai mostrar aqui. Esse documento a gente vai comentar algumas partes específicas desse documento. Então, vou botar na tela aqui. Está aqui, esse é o documento que o Vasco não quer que haja uma renovação automática. Está aqui o último acordo assinado em novembro de 2022. E você vê aqui no final as assinaturas, né? A última página, você vê aqui os carimbos do Departamento Jurídico do Fluminense, do Departamento Jurídico do Flamengo. Aqui você vê a assinatura do Governo do Estado, do Luiz Rodolfo. Você sabia que o nome dele é Luiz Rodolfo Landim? A partir de agora, aqui nesse canal, a gente pode considerar chamá-lo Luiz Rodolfo. E aqui a assinatura do Mário Bittencourt, o presidente do Fluminense, com as respectivas reconhecimento das assinaturas, reconhecimento de firma. Bom, a gente leu esse documento e a gente queria falar mesmo da legitimidade do Vasco tentar participar dessa concessão, ou se juntar à dupla Flamengo e Fluminense, ou fazê-lo ele próprio. Mas a gente descobriu algumas coisas bem interessantes nesse documento, que inclusive se referem ao movimento do Vasco de pedir para a justiça para poder jogar no Maracanã. Tá? E a gente encontrou algumas coisas bem curiosas e que a gente vai destacar aqui para vocês. Tá? Primeiro, faz parte desse documento, a gente vai colocar aqui na tela, um parágrafo único, o parágrafo primeiro, que diz o seguinte: em relação ao estádio do Maracanã, o permissionário, ou seja, Flamengo e Fluminense, gerirá a operação e manutenção do bem de forma a sediar a maior quantidade de partidas de futebol de primeira linha no estádio durante a vigência da permissão. Tá? É o primeiro dado importante aí. E aí tem uma outra parte que diz o seguinte: durante a vigência do presente termo de permissão, fica vedado ao permissionário, Flamengo e Fluminense, o favorecimento a uma ou mais agremiações, a uma ou mais de uma agremiação, clube, associação ou confederação esportiva, por meio de oferta de utilização exclusiva ou preferencial do complexo, e, em especial, o estádio Jornalista Mário Filho Maracanã, assim como a imposição de tratamento comercial injustificadamente distinto ou discriminatório, que represente ônus excessivo ou a prática de atos que resultem em vedação do acesso à utilização do conjunto às agremiações, clubes, associações ou confederações. Galera, a gente vai desvendar aqui algumas partes importantes,
Mas o que a gente vai falar aqui é da fragilidade desse documento que o Flamengo assinou e quão ruim, porque a gente cobra aqui o profissionalismo do departamento de futebol, mas esse contrato é extremamente frágil para o Flamengo e Fluminense. Nessa parte desse documento, está claramente explicado, tá, que o Flamengo, primeiro, no anterior, né, o Flamengo tem que ceder por o maior número de jogos possíveis, esse aqui, está na tela novamente. E no segundo, diz que o Flamengo não pode cobrar uma exorbitância, né? Essa parte que fala do ônus excessivo. Não pode cobrar uma exorbitância no valor, ou seja, o contrato sugere mesmo que o Flamengo tem que ceder, que não pode vedar a utilização para outros clubes. E a única parte que defende o Flamengo é essa aqui, ó, que está na tela. Também estarão sobre integral responsabilidade do permissionário Flamengo e Fluminense a manutenção ou troca do gramado do campo de futebol, áreas verdes, jardins, podas de árvores, dos assentos e outras acomodações para público diverso. Ou seja, o Flamengo poderia justificar, alegar que há um problema de jogos excessivos, que diz o seguinte: a manutenção ou troca do gramado do campo, a responsabilidade de estar em perfeita situação, considera-se adequados às obras e serviços que satisfizerem as condições de regularidade, continuidade e eficiência, ou seja, o gramado tem que estar de maneira eficiente. Este é a única parte do contrato que preserva o Flamengo. Todas as outras partes do contrato referem-se simplesmente ao uso, ao Flamengo não permitir. E como tem algumas partes que são debatíveis, abre a possibilidade na justiça para o Vasco fazer um pedido para jogar, e que me parece um pedido legítimo. É claro, a questão do laudo do gramado, tá, deveria ter sido entregue, colocado à disposição desse documento, um anexo desse documento, dizendo quantos jogos eram possíveis. Não tem. Não tem nada dizendo quantos jogos são possíveis. Em relação ao estádio do Maracanã, o permissionário gerirá a operação e manutenção de bem de forma a sediar a maior quantidade de partidas de futebol de primeira linha no estádio durante a vigência da permissão. Não tem nenhum comentário sobre o gramado, sobre a qualidade, sobre o máximo e etc. E aqui diz o seguinte, porque imagina, tudo bem, o Flamengo tem um custo operacional, o Flamengo tem uso, mas sequer fala sobre a prioridade dos permissionários em usar o estádio. Não está descrito nesse documento essa prioridade. Muito pelo contrário, diz aqui, tá, que o Maracanã, assim como a imposição de tratamento comercial injustificadamente distinto ou discriminatório, ou seja, você não pode criar uma justificativa ou cobrar, como diz aqui, que represente ônus excessivo ou a prática de atos que resultem em vedação de acesso à utilização do conjunto às agremiações, clubes, associações e confederações. Ou seja, esse documento sugere que o Vasco tem direito a utilizar o gramado no estádio. Tem a questão do gramado, só que a questão do gramado é um laudo. O Vasco pode apresentar um outro laudo. É muito frágil. O que eu estou querendo dizer claramente aqui é o seguinte: eu não estou dizendo que o Flamengo não tem a justificativa da questão do gramado, mas é uma justificativa, é um documento muito frágil. E é subjetivo, né? Jogou uma vez, ou duas, ou três vezes a mais, o quanto isso implica, não vai ter jogo. Havia um laudo que foi entregue depois, e o laudo não está junto com esse documento. Então, nós temos o Vasco brigando para participar, querendo participar dessa concessão, que é automática, não é um documento público, e esse documento é muito frágil. Então, por que o Vasco não quer... por que o Vasco não simplesmente fica de fora e usa quando pode, já que o documento assim o permite? O Vasco não quer fazer isso porque todas as vezes tem que entrar na justiça para jogar. O que eu quero dizer com isso, galera? E por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque eu quero ressaltar, eu sempre destaco aqui que eu acho que o departamento de futebol do Flamengo tem que ser mais profissional. Mas está claro que tem outras partes, outros departamentos que precisam melhorar. Não me parece ser um documento, desculpem, sólido o suficiente para garantir todo o planejamento estratégico do clube. Ele é renovado a cada 6 meses, ainda tem um edital de licitação. Como que o Flamengo não tem um plano B? Como essa gestão
A gestão do Landim, do Rodolfo Landim, está aí há quase 6 anos à frente do Flamengo. Não tem um plano B para o Maracanã. O Flamengo está sujeito a um documento muito precário, muito frágil, para ele, para o permissionário, né, para o Flamengo e para o Fluminense, é um documento muito frágil. O Vasco está querendo legitimamente entrar nessa discussão, participar da administração do estádio. Se é correto ou não é uma outra discussão, mas ele quer participar dessa discussão. Se vai ganhar ou não também é uma outra discussão. Ele quer participar. E eles estão contestando essa renovação automática e o Flamengo não tem um plano B. A questão do gasômetro vai, volta, é a única opção que o Flamengo tem. O Flamengo não tem um time desenvolvendo uma outra possibilidade. Então está claro que esse documento é um documento muito frágil, é um documento que abre portas para contestações judiciais, como o Vasco está fazendo, e tem várias partes desse documento que indicam que o Vasco tem direito a jogar no estádio. E a crítica aqui não é o Vasco, a condição financeira do Vasco, São Januário, não é nada disso. É como o Flamengo, o time mais rico da América do Sul, com mais recursos, mais bem organizado, com melhor elenco, se sujeita a esse tipo de documentação, sem ter um plano B. O Flamengo é refém dessa situação do Maracanã, continua refém. Hoje está protegido por um documento muito, muito frágil. E eu gostaria que vocês prestassem atenção nisso e se ligassem que as coisas são muito mais complexas do que a simples percepção, o Vasco quer jogar, não faz nada e quer jogar. Há um documento frágil, e a proteção que o Flamengo tem é muito, muito, muito sutil e discreta. Então é isso, galera. Eu queria agradecer aqui ao Vitor Freire e ao Rodolfo Lemos, o Vitor Freire que achou esse documento pra gente, e o Rodolfo Lemos que leu esse documento com a gente, ele é advogado, participava com a gente lá nas licitações quando eu trabalhava aí no Brasil, para dar um suporte jurídico aqui no canal. Agradeço muito a eles, esse vídeo não sairia sem eles. E lembrando a você, deixe seu like, se inscreva no canal, marque o sininho de notificação e considere a possibilidade de se tornar membro aqui do Mundo na Bola. Os membros, como o Vitor Freire, por exemplo, têm acesso ao nosso grupo de Telegram, participam das lives aqui com a gente, além, é claro, de terem acesso ao nosso treinamento de análise tática, que é uma plataforma que a gente está montando fora do YouTube, onde a gente vai te dar aí umas noções e dicas de como fazer umas análises táticas bem mais aprofundadas. Isso tudo pela bagatela de menos de R$3 por mês. Então, considere a possibilidade de ajudar o canal de uma maneira mais direta. A gente se vê aqui no Mundo na Bola, onde futebol é muito mais que esporte, futebol é cultura. Aqui no Mundo na Bola, o conteúdo, o debate e a audiência são muito acima da média. Um grande abraço